era uma agente soviética. Na transmissão de hoje, eu quero fazer justiça a heróis brasileiros. O Brasil é conhecido como um país que não dá valor aos seus heróis, aos homens que construíram a sua história e a quem morreu pelo país. Eu me refiro aos heróis de 1935, aqueles que, há exatos 82 anos, derrotaram os comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes. Sim, a intentona comunista foi uma tentativa de tomada do poder via luta armada pela escória vermelha comandada por Moscou. Os livros de história, os professores na escola, o cinema, pouca gente conta a verdade a respeito da intentona. Tratam este episódio como uma tentativa de revolução benéfica ao povo que queria uma sociedade igualitária. Não. Os organizadores, os líderes da intentona comunista, o homem chamado Luiz Carlos Prestes, estava, na verdade, a serviço do Partido Comunista Soviético. Isso foi revelado pelo livro do William Vac, pelo William Vac, através do livro Camaradas, nos arquivos de Moscou. Foi publicado em 1993. William Vac, esse mesmo, que agora o pessoal encontrou um vídeo dele de mais de um ano atrás e derrubou do comando do Jornal da Globo. Nos anos 30, a União Soviética não era aquele império que nós conhecemos no mapa depois da Segunda Guerra. Havia a Revolução Bolchevique, que já, claro, dominava aquele país, mas os territórios que vieram a formar o Império Soviético, os países que foram tomados, incorporados, ainda não faziam parte. Estes episódios ainda não haviam ocorrido. A intentona comunista foi uma das primeiras tentativas patrocinadas pelo Império Soviético de tomada de um país. Pouca gente sabe disso. Luiz Carlos Prestes era membro do Comintern, um órgão criado pelo Partido Comunista Soviético para organizar a Revolução Comunista mundo afora. Os partidos comunistas, em seus respectivos países, eram tratados ou definidos como extensões, seções regionais do Partido Comunista Soviético. Luiz Carlos Prestes e sua gangue, que é isso que eles eram, deviam obediência, fizeram juramento ao Partido Comunista Soviético. Renunciaram à pátria. Eram traidores do Brasil e que queriam que este país se tornasse uma extensão daquele império. Vendem Prestes e Olga como um casal de comunistas românticos. Nada disso. Olga era uma agente soviética, era membro do Exército Vermelho, da inteligência do Exército Vermelho, e foi designada para acompanhar Luiz Carlos Prestes na revolução que haviam planejado desenvolver no Brasil. Quando recebeu a ordem de que a revolução deveria ser desencadeada, havia um plano de que várias ações fossem acionadas, fossem realizadas simultaneamente. O primeiro passo foi dado em Natal, Rio Grande do Norte. Os comunistas, sabedores de que a última instância de poder é aquela que detém a força, o poder real, infiltraram agentes e cooptaram militares, oficiais militares, tanto na Marinha quanto no Exército,
e fizeram com que estes traíssem a força e traíssem essa pátria. Portanto, no primeiro momento, na primeira ação em Natal, militares daquela região participaram. Tomaram quartéis e depois tomaram a sede do governo do Rio Grande do Norte. Ali, eles instituíram o primeiro governo comunista na América Latina. Chegaram a nomear um gabinete. Ministro tal, ministro daquilo. E uma das primeiras ações dos comunistas, como não poderia deixar de ser, foi libertar os presos comuns. A bandidagem, estupradores, ladrões, assassinos ganharam a liberdade no Rio Grande do Norte. Foi um pavor geral naquela população. Mulheres foram estupradas, comércio foi saqueado. Tudo para desestabilizar aquela sociedade. Outra ação foi o arrombamento dos cofres dos bancos. Os comunistas chegaram a amealhar cerca de 300 mil dólares com essas ações, que na época era muito, muito dinheiro. Se é hoje, imagine na década de 30. E hoje admitem que parte daquele dinheiro foi roubado da revolução pelos próprios revolucionários. Ou seja, a comunada botou a grana no bolso. O que alguns deles admitem que foi um erro revolucionário. Tudo isso que eu estou falando é documentado. E depois nos comentários posso colocar os livros onde vocês podem encontrar isso mais detalhadamente. Então, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi, por mais que durou apenas algumas horas, a primeira experiência comunista fora da Europa, fora do alcance direto da União Soviética, por mais que os homens que ali estavam fossem, de fato, agentes soviéticos. Depois a ação aconteceu também em Recife, mas que foi rechaçada rapidamente. No interior do Rio Grande do Norte, isso é muito interessante, eles saíram por pequenas cidades, mas os sertanejos, o homem comum, o cidadão de bem do Brasil, que rejeita a patifaria comunista, que quer destruir a família e sua propriedade, se organizou e reagiu aos patifes comandados por Luiz Carlos Prestes. Inclusive um padre organizou a resistência e os sertanejos detonaram e derrotaram os comunistas. São heróis que devem ser lembrados. Depois do fracasso no Recife, mas isso foi tudo acontecendo quase que simultaneamente, também houve o Levante Comuna no Rio de Janeiro. Chegaram a tomar um quartel com o plano de tomar o Palácio do Catete, que era então sede do governo brasileiro, que naquela época era comandado por Getúlio Dornelles Vargas. O governo reagiu, bombardeou aquele quartel e tomou o controle da situação. Uma das poucas coisas que Getúlio fez de bom na vida foi derrotar a intentona comunista. Os vagabundos traidores da pátria se renderam, foram presos e condenados. Mas para isso acontecer, para que isso acontecesse, 28 soldados legalistas, fiéis às cores do Brasil, morreram nessas batalhas. Esses são os heróis, os primeiros heróis brasileiros que lutaram, que fizeram a linha de frente na resistência ao comunismo. Não pensem que a intentona comunista foi algo pequeno. Não foi. Isso foi algo grandioso. Havia dinheiro soviético, além da logística. Luiz Carlos Prestes era funcionário do Partido Soviético, remunerado, ganhava cerca de $1.100 por mês para trabalhar por esta maldita revolução. Imagine se naquela época, com a lentidão dos meios de comunicação, se eles chegam ao palácio e assumem e tomam o controle da sede do governo brasileiro, o quanto de adesão das pessoas aterrorizadas, o quanto de comunicação que eles não poderiam fazer,
confundir a todos e sim fazer com que gente poderosa, temendo pela própria vida, por seus interesses, acabasse aderindo. Então foi uma ameaça, um risco real que o Brasil sofreu, que o Brasil correu, é melhor dizer, de se tornar uma nação comunista, uma extensão da União Soviética. Esses canalhas traidores, presos, não admitiram seu fracasso. Eles precisavam encontrar um culpado. O comunista sempre transfere a responsabilidade. É impressionante, não é de hoje. E entenderam que uma moça que fazia parte do partido foi traidora e responsável pela derrota da intentona. Essa moça chamava-se Elza. E um tribunal revolucionário entendeu que ela deveria ser punida com a pena capital. Condenaram Elza à morte. Era uma jovem. Sabem quantos anos ela tinha? 16 anos. A moça, no auge dos seus 16 anos, foi condenada à morte por marmanjos canalhas comunistas. É verdade que alguns deles chegaram a questionar se esse era o caminho. Sabendo disso, Luiz Carlos Prestes, isso é comprovado por uma carta, escreveu, comunicou aos membros do Tribunal Revolucionário que a sentença deveria ser cumprida e que estes eram covardes, que estavam vacilantes e que a revolução não deveria ser vacilante. A revolução deveria ser implacável. E assim foi feito. E a menina foi executada. Há que dizem que ela foi asfixiada. Outra fonte diz que ela foi morta a machadadas. Eu acredito na segunda hipótese. A hipótese mais violenta, mais cruel, mais grotesca. Isso tem mais a ver com o modo de agir próprio dos comunistas. O maldito partido foi posto na clandestinidade. Anos depois, Luiz Carlos Prestes voltou à vida pública e os comunistas também à legalidade. Hoje, por mais que alguns desdenham, intelectuais desdenham, que espertões desdenham, quem são esses loucos que ficam falando em ameaça comunista? A ameaça existe, mas não mais com a mesma forma daquela época. A década de 30 é a década pré-Antônio Gramsci. Depois o comunismo passou a trabalhar a revolução cultural, vai aos poucos. E é o estágio que o Brasil se encontra. O local talvez onde essa revolução se deu de forma mais eficaz. Temos a universidade, a imprensa, as artes, os meios de formação de opinião e disseminação de cultura bastante tomados. Se não estão organizados necessariamente num grupo militar ou paramilitar, apesar da existência do MST, do MTST, que são violadores de lei, os comunistas não desistem e continuam acreditando numa forma de revolução, em alguma forma de revolução. Estão aí com a ideologia de gênero, estão aí com o gays, enfim, com qualquer forma de atacar as instituições tradicionais, de confundir as pessoas. Qualquer coisa que enfraqueça a sociedade, que desmoralize os meios de transmissão do conhecimento e dos modos de vida tradicional, são utilizados por eles. Isso tem que ser estudado, isso tem que ser considerado, isso tem que ser combatido e desmascarado. Mas não poderemos fazer isso se não conhecermos a nossa própria história e se não reconhecermos os heróis que sempre estiveram na linha de frente, lutando por nós, pelo nosso país, pela nossa liberdade. É a eles que eu dedico essa transmissão de hoje. É por isso que eu fiz essa transmissão hoje, para lembrar que no dia 27 de novembro
de 1935, o Brasil derrotou pela primeira vez o comunismo. E hoje, aliás, esta data deve ser lembrada como o Dia Nacional de Combate ao Comunismo. Faça a sua parte, homenageie esses heróis, honre a sua pátria, compartilhe esse vídeo e faça com que mais brasileiros respeitem a memória de quem lutou pelo Brasil. Obrigado e até a próxima.